Paz, Senhor, meus irmãos e amados. Hoje eu vou ler, irmãos, fazer uma leitura da Bíblia para vocês ficarem bastante contentes com a palavra de Deus e ler em casa e meditar e seguir. Os israelitas, Números, capítulo 14, de 1 ao... Vou ver um momento... 45. Louvado seja Deus, que o Espírito Santo ele vem tocar no coração dos irmãos e irmãs neste momento, e que Deus te dê tudo de bom que você deseja. Vou ler. Os israelitas querem voltar para o Egito. Então levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, e contarão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morreremos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantarei um campeão e voltaremos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nós nos porá nesta terra e nos dará terra para manar leite e mel. Então, momentos, não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amplo, e o Senhor é conosco, não os temeis. Então disse toda a congregação, que os apedrejaram, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me procurarás este povo? E até quando me não creram por todos os sinais que fiz no meio deles? Como pestileste o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, quanto com a tua força dizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhe aparecestes, que tu nuvem está sobre eles, e que vais adiante dele numa coluna de nuvens de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matareis este povo como a um só homem as nações, pois que ouviram a sua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que ele tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça para teres falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e as transgressões, que o culpa não tem por inocente, e visita a iniquidade dos seus pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, porém, pois, a iniquidade, este povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito, e aqui. E disse o Senhor: conformai a tua palavra, lhe perdoe. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto me tentarão estas 10 vezes e não obedecerão a minha voz. Não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daquele que me procuraram haverá.
Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguinte: eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitaram no vale. Tornai-vos amanhã e caminhar para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmuraram contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, como que murmuraram contra mim, dizendo-lhes assim: como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram cortados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurareis. Não entrareis na terra pela qual levantarei a minha mão, que vos farei habitar pelo Salmo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que fizeste por pressão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias cada dia, representando um ano. Levantarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, farei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandará a espiar a terra e que voltarão, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. Aqueles que mesmo os homens que inflamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com a vida. E falou Moisés estas palavras que todos os filhos de Israel. Então o povo se constriu muito. E levantarei pela manhã de madrugada e subindo ao sumo do monte, dizendo: eis que aqui, e subirei ao lugar que o Senhor tem dito, por quanto havendo pecado. Mas Moisés disse: por que quebraste o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subis, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e cairão a espada, pois quanto vós desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temereis, tentarei subir ao monte do Sião, mas a arca do concerto do Senhor, e Moisés não apartará do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitaram na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormã. Então, irmãos, é isso aí. Fique com essa palavra. Leve as pessoas que mais você puder levar. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Compartilhe, comente com seus amigos e familiares. E Deus abençoe, viu, irmãos? Fique com Deus. Que essa palavra venha fluir dentro do seu coração. Não importa as pessoas que te criticar, porque muitas pessoas criticam por você ser servo de Deus, mas não ligue para isso. Então, fique com Deus, Deus abençoe vocês e medite na palavra, dia e noite, que nós temos que estar preparados para o que deve vir. Deus abençoe, tchau.